muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. A gente já começa animado porque hoje, quarta-feira, dia 21 de abril, é aniversário de 94 anos do estádio mais lindo do mundo, o nosso estádio. O estádio conhecido como Estádio de São Januário, o Estádio Vasco da Gama, fazendo aniversário hoje, mais um aniversário. Estamos próximo ao centenário de São Januário e com certeza ele que é o maior orgulho do torcedor vascaíno, patrimônio da cidade, do estado e com certeza do futebol brasileiro. Quando foi construído, era o maior estádio da América Latina. Que orgulho a gente tem de São Januário, que hoje faz 94 anos. Um abraço para todo o torcedor vascaíno que com certeza hoje está ainda mais orgulhoso do nosso estádio, o estádio próprio, o Estádio Vasco da Gama. E por falar nessa quarta-feira, o elenco do Vasco volta a treinar hoje no CT do Almirante, visando a partida de sábado em São Januário contra a equipe do Resende, 4 horas da tarde, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. Essa partida que só tem uma validade: confirmar o Vasco na Taça Rio dessa competição. O Vasco, inclusive o técnico Marcelo Cabo, vai definir junto à comissão técnica e o pessoal do futebol o planejamento visando essa partida. Se vai com o time titular, se vai poupar alguns jogadores, tudo isso vai ser definido após o treinamento de hoje, até porque o foco agora do Vasco é o início da preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro e também os jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Mas tudo isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Inclusive, no final desse Bom Dia Gigante, vamos falar sobre um assunto importante, um jogador da base do Vasco que começa a ganhar ainda mais moral e também sobre uma posição que pode ser que o Vasco contrate ou não um jogador ainda visando essa temporada. Daqui a pouco a gente volta aqui nesse Bom Dia Gigante. Mas sobre essa situação do Vasco estar focado na Série B e também, por que não, no título da Copa do Brasil? Quem sabe, jogando bem, por que não sonhar com o título da Copa do Brasil nessa temporada 2021, mesmo estando jogando na Série B do Campeonato Brasileiro? A gente lembra que na temporada 2020, o América Mineiro, que subiu para a Série A, chegou às semifinais dessa competição, então não é um sonho tão irreal assim não. E o técnico Marcelo Cabo, inclusive, fala sobre isso. Será que o Vasco tem condições de disputar bem essas duas competições, a Série B e a Copa do Brasil? Com a palavra, o treinador Marcelo Cabo. Eu acho que a gente, apesar de toda a dificuldade de ter entrado na Copa do Brasil com 10 dias de trabalho, pegar dois adversários muito fortes fora de casa, o Vasco foi muito bem. O Vasco passou da primeira fase, passou da segunda fase, está na terceira fase e se preparando também para essas duas competições que no nosso planejamento são as duas competições mais importantes do ano para o Vasco. A Copa do Brasil, pelo que ela se tornou, e a Série B, que com certeza é a competição que a gente está se planejando, está trabalhando para que a gente possa entrar muito forte. E com certeza o Vasco vai entrar muito forte nessas duas competições. Esse início de trabalho, o Vasco demonstrou, né, que está trabalhando, está evoluindo, está se planejando para ser forte nas duas competições que tem pela frente. E ontem, quem pôde assistir o nosso AVNews com Flávio Dias, o card está passando aqui em cima, a gente trouxe a informação de que o Vasco apresentou oficialmente o 7º reforço do time para a temporada 2021. Trata-se do volante Rômulo. E mesmo com a eliminação no Campeonato Carioca, a avaliação da diretoria para os jogadores que foram contratados e já entraram em campo é muito positiva. Só para você ter uma ideia, desses jogadores, apenas Léo Jabá ainda não foi titular num jogo pelo Vasco, mas já entrou em algumas partidas. Casos de Hernando e Zeca são titulares absolutos da defesa do Vasco. Goleiro Vanderlei começou a partida contra o Boa Vista e deve se manter na posição para o restante da temporada, já que é um goleiro experiente e foi contratado para ser titular. Outra situação é do atacante Morato, que inclusive fez gol contra o Flamengo e já ganhou também a vaga no setor de ataque do Vasco. Marquinhos Gabriel é um jogador que não atuou contra o Boa Vista por ter sentido um incômodo muscular, mas mesmo
mesmo assim, os números dele pelo Vasco são muito bons. São 7 partidas com 2 gols marcados e 2 assistências. Apenas dos jogadores contratados, falta mesmo o volante Rômulo ser regularizado no BID da CBF e no BIRA da Federação de Futebol do Rio de Janeiro para poder fazer a sua reestreia com a camisa do Vasco. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E hoje, às 3 da tarde, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro vai divulgar a arbitragem para a última rodada do Campeonato Carioca. A transmissão ao vivo será feita pelo canal oficial da FERJ no YouTube. E a temporada 2021 não está nada boa para o sistema defensivo do Vasco. O Vasco sofreu pelo menos um gol em todos os 12 jogos nessa temporada. São 16 gols sofridos, 14 no Campeonato Carioca e 2 na Copa do Brasil. Tá feia a coisa. E uma informação importante, ontem no nosso AVNews, o Flávio Dias trouxe a informação de uma petição pública aberta pelo Dr. José Luiz Siqueira, torcedor do Vasco lá da Bahia, pedindo a anulação do jogo Vasco Internacional pelo Campeonato Brasileiro 2020. Muita gente ficou na dúvida em relação ao link para assinar essa petição. E aí eu vou deixar para você na descrição desse vídeo. Você clica aqui embaixo na descrição, tem o link, você faz lá a sua assinatura e vai ajudar bastante. Quem sabe essa petição pública não ganhe ainda mais força, contando com a ajuda e também a força da torcida vascaína. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos falar sobre um jogador que é considerado uma das grandes promessas da base do Vasco e uma posição, vamos dizer assim, preocupante no Vasco. Em entrevista ao podcast do GE, o técnico Marcelo Cabo informou que o Vasco iria buscar pelo menos 2 contratações, de um volante, que foi o Rômulo, e um lateral esquerdo para a reserva de Zeca. E aí ficou a pergunta, o Vasco já contratou o volante, será que ainda vai contratar um novo lateral esquerdo? E essa situação foi levada ontem na coletiva de apresentação do Rômulo ao executivo de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, e ele respondeu com essa seguinte situação em relação à lateral esquerda do Vasco. Na verdade, a posição de lateral esquerdo, né, se a gente pensar no nosso formato de time, nós temos um jogador que chegou, que foi o Zeca, mas antes da gente voltar ao mercado para olhar essa posição, e a gente já tem alguns nomes tagueados, mas assim, a gente quer ver o desenvolvimento do Riquelme, que de novo é um menino muito novo, né? Ele é de 2002, né? tem a idade do Thales, é um menino muito novo, é magrinho ainda, mas com uma qualidade impressionante, principalmente com a bola no pé. Então a gente também, antes de ocupar esse espaço e talvez travar o desenvolvimento de uma joia da nossa base, que é o Riquelme, muito bem desenvolvida pela nossa base, a gente quer olhar o desenvolvimento dele. Aí se a gente entender em algum momento, e isso nunca vai ser um demérito para o Riquelme, mas se a gente entender em algum momento que se faz necessária a contratação de algum jogador para aquela posição, a gente vai fazer. Mas no momento, agora a gente está... o jogador que a gente está analisando, né, pode ser sempre de fora ou sempre da casa, a gente está analisando o nosso primeiro mercado, o mercado imediato, que é o nosso sub-20, que é o Riquelme. Então a gente vai olhar bem ele. Também tem o Buiú na base, que é um meia para mim, para o Cabo, para o pessoal da base, mas também faz a lateral esquerda. E o Zeca é um fominha, o Zeca não deixa ninguém jogar, ele quer jogar todos os minutos, não quer ser poupado. Então a gente sabe também que a gente está muito bem servido ali. E a gente vai acabar focando um pouquinho no Riquelme, e aí mais para frente, talvez ali para o começo da Série B, a gente tomar uma conclusão mais definitiva. Pois é, você viu aí que o Alexandre Pássaro deu muita moral ao jovem Riquelme de 18 anos, que inclusive fez um jogo como titular do profissional na partida em que o Vasco venceu o Bangu por 4-2, e ele deu uma assistência para um dos gols do Thiago Reis.
Mas será que Riquelme está mesmo pronto para ser o reserva imediato da lateral do Vasco, visando uma Série B de Campeonato Brasileiro e até jogos complicados na Copa do Brasil? O gerente da base, Carlos Brasil, garante que sim. A gente na base experimentou o Riquelme em algumas posições, atacante, meia e etc, mas ele, para mim, ele é lateral. E eu acho que é um consenso dentro do Vasco de que ele é realmente lateral, né? É um jogador com um talento técnico, assim, que eu acho diferenciado, mas é um menino que fisicamente ele precisa, evidentemente, ganhar um pouco mais de força. Ele é franzino normalmente, mas ele aguenta bem os jogos, não tem dificuldade por conta dessa questão física dele ser franzino, etc. Eu acho que isso aí não o prejudica em nada, mas eu acho que ele precisa ganhar um pouco mais de força, até por conta da maturação dele. É um jogador muito novo, 2002. Agora, eu acho que vai ter que ter paciência com ele, porque ele é um jogador que ele não teve um lastro de grandes jogos na base. Esse aqui é o grande lance, entendeu? Que eu acho que isso, para a transição, é muito importante. Converso muito isso com o Passo concorda muito comigo nesse aspecto. Mas muitas vezes isso é ocasional, foge um pouco ao teu controle, né? A lesão, às vezes, tira o menino de grandes jogos, suspensão, seleção brasileira, própria ida profissional, às vezes, para cumprir lá alguma situação de necessidade, treinar e perde jogos importantes. Eu acho que faltou um pouco mais desse tipo de jogo para o Riquelme, principalmente no sub-20, né? Se você pegar aí, o Riquelme jogou muito pouco pelo sub-20 do Vasco, muito poucos jogos. Então isso é uma preocupação que a gente teve, né? Mas eu acho que o talento dele supera isso, né? Era um entendimento que era importante ele viver lá no profissional esse momento da transição. Ele é um jogador em transição. Como eu disse, todos os jogadores que ainda não completaram a idade de base, eles estão em transição. Riquelme é um desses jogadores. A gente achou importante, em conjunto com a análise do Pássaro, do Marcelo Cabo, etc., que ele permanecesse no profissional nesse momento, treinando entre os profissionais, ganhando aquela experiência de treino lá, e que ele pudesse se desenvolver naturalmente para que possa, num breve espaço de tempo, poder jogar até como titular do Vasco. Mas ele é um jogador muito talentoso e que eu acho que pode estar ali tranquilamente no elenco profissional do clube. E essa entrevista do Carlos Brasil foi feita ontem à noite aqui no YouTube, no canal Elder Florê, e aí eu aproveito esse debate para perguntar a você, torcedor. Você confia que Riquelme pode ser sim o reserva imediato de Zeca para a temporada 2021, onde vamos ter jogos de Série B e também Copa do Brasil? Ou você acha que, por exemplo, o MT, que já jogou nessa posição, pode ser reserva também do Zeca? Ou até mesmo o Vasco ir ao mercado e buscar um novo lateral esquerdo? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que a gente vai trocar uma ideia, e por isso eu peço para você dar o like nesse vídeo, é muito importante, é só clicar no curtir e se inscrever no canal. Aproveita que hoje é aniversário de São Januário e me dá esse presente. Clica aqui embaixo, seja inscrito no canal Atenção Vascaínos e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola por aqui, além de seguir a gente nas redes sociais, @avascaínos, no Twitter, no Facebook e no Instagram. A gente dá sempre muita informação por lá, está fazendo um trabalho bem bacana nas redes sociais e eu conto com a sua audiência também no nosso segundo canal, o AV+, o card está passando aqui em cima, depois você vai lá conferir o Acorda Vascaíno feito pela Mari Barata. Grande abraço, ótima quarta-feira, e vou fazer aqui três convites para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Hoje à tarde tem o Boletim AV com Felipe Tiru, com certeza imperdível, e mais tarde ainda, 9 horas da noite, anota na agenda, 9 horas da noite, hoje vamos ter um AV News ao vivo com muitas informações. Eu tenho certeza que você vai ficar muito bem informado no nosso AV News
9 horas da noite ao vivo. E meia-noite na virada de hoje para amanhã, em homenagem a São Januário, no canal Ave Mais, a gente vai retransmitir aquele histórico jogo Vasco e Universitário pela Copa Sul-Americana. Está imperdível em homenagem a São Januário, o dia que nasceu o mito Dedé. Com certeza você vai estar lá ao vivo com a gente, batendo papo e trocando uma ideia nesse jogaço, retransmissão do jogo completo Vasco Universitário do Peru em 2011 pela Copa Sul-Americana. Grande abraço, tamo junto, ótima quarta-feira e lembre de todos os nossos convites aqui no canal Atenção Vascaínos. E para encerrar, claro, mais uma homenagem ao aniversariante de hoje, São Januário fazendo 94 anos. Valeu, galera! Saudade. Palavra peculiar da nossa língua portuguesa. Nunca ficamos tanto tempo longe um do outro. Saudade sim, mas solidão jamais. Mesmo distante, sinto vocês, essa energia que é inexplicável. Em pouco tempo estarão aqui, me fazendo virar um caldeirão. Hoje quero apenas agradecer por me fazer tão feliz nesses 94 anos. Até breve.